Alô, planeta Terra. Alô, Brasil. Quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. Bem-vindos ao Jogando Conversa Adentro, ano 2, com um assunto que eu gosto muito, né, que é o tempo. Né, o tempo guloso, né, que devora a gente, e a impermanência, né? Esse fantasma que é a impermanência, que é um conceito tão base, né? Tão estrutural, tão fundamental, constitucional do pensamento oriental, a impermanência, né? Tudo passa e a gente fica tentando se enganar com para sempre, né? E nada é para sempre. A única coisa permanente é a impermanência, né? Tudo vai passar e a gente tem horror disso, e isso se reflete na nossa relação com o tempo de várias formas. Repara que em qualquer roda, papo, família, social, trabalho, falou de doença, velhice e morte, fazem assim, exorcismo, acabou o papo, não se fala nisso. Isso é tabu. E aí a gente acaba, como eu vi acontecer com meu pai, surpreendido pela velhice, como se ela não fosse acontecer. Né? Eu acho que a gente poderia, desde pequeno na família, na escola, e tornar esses assuntos naturais. Né? A gente vai morrer. A gente, se não morrer antes, vai envelhecer e vai adoecer. De vez em quando vai adoecer, a doença faz parte da vida. Não tem ninguém, absolutamente ninguém, que desde o nascimento à morte não tenha tido doença nenhuma. E se você envelhecer, se não der a sorte de morrer dormindo, cara, o corpo vai gastando, vai tendo dores, vai tendo dificuldades, vai tendo limitações, vai doendo aqui, ali, enfim, né? Só que não se fala nisso, né? Não se fala. Outra coisa que eu acho muito ruim disso é que a gente não tem uma cultura de prevenção. A gente só procura médico, academia, yoga, terapia, acupuntura, floral, espiritismo, o que for, quando a gente está mal. Quando, na verdade, terapia, yoga, floral, reiki, massagem, meditação, né? Tudo isso deveria ser preventivo. Mas a gente não tem uma cultura do preventivo. A gente não aprende em casa, a gente não aprende no colégio, a gente não aprende na vida social, né? A gente fica se iludindo com para sempre, vai casar para sempre, vai amar para sempre. Não vai, absolutamente nada para sempre. Mas tudo isso fica meio tabu, né? Fica meio tabu. Quando a gente fala de tempo, a gente pensa em passado, presente e futuro. E, de alguma forma, o nosso presente ele é um produto do passado, o nosso futuro vai ser um produto do presente. Então existe uma interface, né? uma intercomunicação entre esses três tempos de tempo, né? Aquilo que já passou, aquilo que está, que é, e aquilo que será. E aí, gente, olha só, eu fico impressionante como a gente é muito pouco habilitado, muito pouco educado para isso, né? Coisas que a gente não aprende. O nosso corpo físico está sempre no presente. Sentir, que é uma atribuição do corpo físico, está sempre no presente. Então, é isso que eu tenho, que me acompanha, sabe que eu estou sempre batendo nessa tecla, né? O nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Como é que a gente lida com essas três dimensões? Presente é o único lugar que a vida acontece. Vamos começar por aí, né? Senão eu fico pensando 20 coisas ao mesmo tempo. O presente é o único lugar que a vida acontece.
A gente primeiro sente e depois pensa. Embora a neurociência e as terapias cognitivo-comportamentais vão discordar de mim, tudo bem, né? Mas na minha opinião, pegando uma pegada mais da psicanálise, mais reichiana, primeiro eu sinto, depois eu penso. Quer dizer, pensar é uma elaboração de sentir. Porque biologicamente, primeiro eu sinto, depois eu penso. Então, na terceira semana de gestação, na barriga da minha mãe, quando o meu sistema nervoso central começou a ser formado, eu comecei a sentir. Porque para sentir não precisa pensar. Para sentir não precisa interpretar, elaborar, analisar. Agora, para pensar, eu precisei nascer, aprender a falar e minimamente elaborar para poder pensar, porque eu penso falando, né? Talvez por isso o Lacan tenha dito que o inconsciente se estrutura na forma da linguagem. A gente pensa falando. Então, olha o gap de tempo que tem entre quando eu comecei a sentir, terceira semana de gestação, e quando eu comecei a falar. O quê? 2 anos de idade? Né? Pensar. Eu comecei a falar e a partir daí eu fui desenvolvendo, né, uma forma de elaborar pensamento. Então tem um gap de tempo aí, bota pelo menos uns 3 anos de espaço entre sentir e pensar. Então, sentir está sempre no presente. Uma das coisas que eu aprendi em terapia, em curso, né, eram os truques que davam para a gente aprender a sentir. Repara umas coisas sintomáticas interessantes. Eu ouvi Homem Não Chora. Olha, chorar é como tossir, é como suspirar, é como... é uma coisa orgânica. A gente chora, assim como a gente ri, assim como a gente espirra, como a gente tosse, como a gente engasga, como a gente suspira. Mas chorar é complicado. Repara que toda vez que alguém chora publicamente, pede desculpa. Quando se emociona, pede desculpa. Sabe por quê? Porque se emocionar é menor. Pensar é superior a sentir. E aí, as mulheres que podem chorar, né? Porque mulher pode chorar, homem não pode. E aí as mulheres têm um nível de inteligência emocional muito maior do que os homens. Sabe por quê? Porque mulher, como é inferior aos homens, eu não acredito nisso não, tá? Como mulher é inferior ao homem, pode sentir, porque sentir é inferior a pensar. Então, pensar é uma atribuição do homem. E a mulher chora, a mulher pode chorar, a louca, né? Porque o homem é superior à mulher e pensar é superior a sentir. Então, no meio dessa merda de machismo estrutural, é que a gente foi construído com uma capacidade de analfabetismo emocional imensa. Imensa. Então a gente tem um analfabetismo emocional imenso, a gente tem um tabu imenso com envelhecer, adoecer e morrer. Então o nível de analfabetismo emocional existencial é muito grande. E quando a gente fica nesse estado, né, quando a gente está nesse estado, e a maior parte da gente está, como é que a gente recebe as coisas difíceis que a vida nos traz? Desconfortáveis, desagradáveis, sofridas, traumáticas, né, de toda ordem, que vêm para a gente a partir de pessoas ou de coisas, de circunstâncias. Como a gente não aprendeu nada disso, né? A nossa cultura cartesiana e mecanicista, como dizia Rui Barbosa, o homem se mede daqui para cima. Quando as coisas vêm difíceis, e as coisas vêm difíceis pela via do sentir, acontecem 2 coisas com a gente, basicamente. É claro que eu estou generalizando. Primeiro, as coisas ficam enormes. A gente entra em turbilhões de máquina de lavar, né? Em furacões de tristeza, de raiva, de angústia, de ansiedade, né? Tudo fica enorme.
e tudo fica muito tempo dentro da gente. Porque a gente não sabe o que fazer, a gente não aprendeu. Nem em casa, nem na escola, nem na vida social. A gente não aprende. A gente aprende a pedir desculpa quando se emociona, homem não chora, esse tipo de coisa. Né? Não se fala de morte, não se fala de doença, de envelhecer, não se fala de sexualidade, ainda é tabu. E a gente ficou com esse analfabetismo todo. Isso tudo tem a ver com tempo. Eu tô jogando, né? O jogando conversa dentro é jogar titicas de luz no ventilador, né? Outra coisa em relação a tempo, né, que os meus alunos conhecem bem, porque eu falo isso, é muito surpreendente e foi muito impactante quando eu ouvi isso num curso, numa aula. Se a estrutura psicoemocional da gente fosse um círculo que a gente pudesse dividir percentualmente, não é para vocês responderem para mim, é para vocês se responderem. Quanto percentualmente desse círculo, quanto de tempo cronológico, emocional e psicológico você gasta angustiado com o passado que você não pode mudar? Porque angústia é um sofrimento com o passado. Do que sobrou, quanto de tempo cronológico, psicológico e emocional você gasta ansioso com um futuro que você não sabe se vem, como vem e quando vem, até para poder compensar um passado que você não pode mudar? A ansiedade é um sofrimento com o futuro. O que sobra percentualmente para viver no único lugar que a vida acontece? A gente não foi treinado para viver no presente. É bizarro isso. Até porque biologicamente e psicologicamente, se você for notar, a nossa cabeça fica fazendo a maior parte do tempo ping-pong, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. A maior parte do tempo. O cérebro, não estou falando de mente não, o cérebro, a neurociência já sabe, duas coisas que eu acho muito importantes nesse tema. O cérebro não opera distinguindo passado de presente. Tudo o que não foi resolvido, curado, equacionado, capitalizado evolutivamente, integrado, o cérebro opera como se fosse agora. Não importa de onde veio, da onde veio e quando isso começou. Isso é uma coisa interessante. A outra coisa sabe aquela coisa que a gente às vezes fala ou ouve, poxa fulano, tem 9 coisas legais, só porque tem uma coisa que não está legal, você fica ligado no que não está legal, só vê o lado ruim. Isso aí. O cérebro tem uma tendência a focar no que não está bom. E isso é de uma sabedoria enorme. As duas coisas que eu falei são de uma sabedoria enorme. Porque isso é uma forma que o cérebro tem, cérebro-mente, de manter na ordem do dia aquilo que tem que ser resolvido. Só que a gente não aprendeu nada disso. E como a gente não aprendeu, a coisa mais que devia ser mais lógica e óbvia é viver no presente, quando a gente tem que ter foco, concentração, né? Quando a gente tem que estar ligado, ter potência, né? No presente, a gente tem que fazer esforço. Por isso que no Oriente as pessoas meditam. Porque a meditação, entre outras coisas, é uma forma de treinar a mente para estar na presença, para estar vivendo amplamente no único lugar que a vida acontece. Só que a gente não aprendeu isso. Então, como a gente não tem uma cultura de prevenção, como a gente só procura terapia, acupuntura, na academia quando está mal, né? A mente fica passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, e a gente fica transitando entre a angústia, que é um sofrimento com o passado, e uma ansiedade, que é um sofrimento com o futuro. Fora as outras coisas, medo, raiva, baixa autoestima, menos-valia, e aquele turbilhão de coisas, né, que a vida traz, né? A vida é uma sinuosidade de prazer e dor, de sombra e luz, de conforto e desconforto, de certo e errado, de bem e mal, de bom e ruim, e por aí vai, de doença e saúde.
E cada vez que a vida traz o que é doença, desconforto, sombra, né, coisa ruim, em geral isso vem pela via do sentir. A gente primeiro sente para depois elaborar. A gente não sabe o que fazer. E aí o psiquismo tem que se desdobrar para uma coisa que o Freud entendeu bem, que é a estrutura de controle, defesa, reatividade, resistência, para poder dar conta de não sentir. É claro que isso fica vivo no inconsciente. É claro que isso vai pipocar em algum lugar. Claro. Claro que vai. Por quê? Por quê? Porque a gente não sabe nada disso, porque a gente não foi educado nisso, porque a gente não faz terapia, porque a gente não medita, porque a gente não estuda, porque a gente não tem uma vida que priorizou prevenção, porque a gente não sabe lidar com sentir, não tem inteligência emocional. E aí, como eu falei, duas coisas basicamente, dentre outras, acabam acontecendo que são terríveis. Uma é que tudo fica enorme, provocando muito mais sofrimento, angústia, tudo, do que deveria. E a outra, tudo fica tempo demais, porque a gente não sabe o que fazer com isso. Isso tudo tem a ver com tempo. Porque o nosso presente é feito do nosso passado. Também. Muito, muito. E o nosso futuro vai ser feito do nosso presente, que é feito do nosso passado. Porque, no fundo, se a gente for pensar em física quântica, for pensar em conhecimento transpessoal, sistêmico, passado, presente e futuro é uma convenção. Né? É uma convenção. Eu queria trazer um tema, um subtema, que já vem me orbitando, né? Vocês sabem que esse ano eu resolvi deixar o tema me escolher a gente. Né? Eu não fico mais maquinando o tema. Eu fico vendo os sinais. Né? Às vezes uma coisa que eu leio no livro, coisa que um cliente fala, amigo, num papo, insight, meditação, sonho. E tem um subtema de um assunto que eu queria desenvolver, porque ele é muito presente no mundo holístico. Né? Na terça-feira eu estava falando. Aliás, hoje é um dia importante para mim, gente, porque hoje eu estou lançando a campanha do curso do Carnaval de alinhamento energético, que é a terapia que eu trabalho há 23 anos levando pelo Brasil. Há 17 anos, todo o Carnaval, eu dou um curso de formação de alinhamento energético num paraíso chamado Monte Caruná, em Pati do Alferes, aqui no estado do Rio. É um curso de 10 dias imersivo, é o único curso imersivo que eu dou. E esse ano, durante o curso, eu vou estar comemorando 70 anos de vida, vou estar comemorando 50 anos que eu estou nesse caminho de busca, de estudo, de prática, de pesquisa. Né? Foi exatamente com 20 anos que eu acessei pela primeira vez as duas coisas primeiras que entraram na minha vida, yoga e macrobiótica. A partir daí tudo começou e eu fiz desse caminho, né, de terapia, esse caminho alternativo. Eu moro na roça há 40 anos, essa foi a minha vida. Então eu estou fazendo 50 anos disso e estou fazendo 30 anos que eu sou terapeuta e professor. Então esses 3 aniversários vão coroar a minha aposentadoria com a terapia do alinhamento energético. Então esse curso do Carnaval vai ser o último curso que eu vou dar dessa terapia. Eu já dei mais de 100 cursos, sei lá, 200, né? Mais de, 2, 3 mil alunos formados. Já dei curso em quase metade do Brasil, em 30 cidades, já tive mais de 30 produtores, enfim. Hoje eu passei o dia inteiro trabalhando, porque a gente está lançando essa campanha. E por que eu estou falando tudo isso? Primeiro, para compartilhar com vocês e para divulgar isso aí. Né? Semana que vem já vai estar na minha bio o botãozinho com todas as informações, vai entrar o lote de pré-venda. Eu estou cobrando nesse curso do ano que vem, do Carnaval, o mesmo curso do Carnaval do ano retrasado. Então vai ser o 4º ano. O 4º ano que vai ser o mesmo valor, para pagar em 10 vezes, 12 vezes. Enfim, super condições, super facilitadas, porque eu quero fazer uma grande festa.
né? Tanto dos 70 anos quanto da minha, né? Do meu final de ciclo com essa terapia maravilhosa, uma terapia brasileira, né? Até o final do ano eu vou estar toda terça-feira fazendo a roda de cura aqui às 8 horas da noite, tá? Para quem quiser conhecer esse trabalho. E até dezembro eu vou estar disponibilizando gratuitamente o meu livro de alinhamento energético. Aliás, quem quiser, eu tenho 3 e-books, é só me pedir que eu mando de graça. Então, por que eu estou falando tudo isso também? Porque tem um assunto que tem a ver com o tempo e que eu queria compartilhar o meu pensamento, porque eu acho que eu nunca compartilhei esse pensamento em live, só nos cursos, que tem a ver com vida passada. Eu não tenho problema nenhum com vida passada, eu não tenho problema nenhum com reencarnação, eu não sou espírita, eu não sou religioso, não me considero místico nem esotérico, eu estou muito mais para filosofia, para psicologia e para física quântica e para parapsicologia do que para essa área mais mística e esotérica, mas problema nenhum com vida passada, problema nenhum com terapias de vida passada, mas eu tenho uma forma de pensar que, obviamente, olha só, eu vou colocar isso aqui, mas de forma nenhuma eu vou criticar ninguém, eu vou julgar ninguém. As minhas opiniões são todas temporárias. Pode ser, né? A gente vai estudando, vai aprendendo, vai meditando, vai refletindo e vai mudando, né? Então, até o presente momento, nos meus 70 anos de idade, nos meus 50 de estudar e nos 30 de trabalhar com gente, com grupo, com clínica, com curso, até o presente momento eu penso assim, né? Tem trabalhos com vida passada maravilhosos, maravilhosos. Por exemplo, tem o trabalho de psicoterapia reencarnacionista que foi desenvolvida por um médico gaúcho chamado Mauro Quitkos. Eu tenho vários ex-alunos que trabalham com esse método também. Tem a terapia de vidas passadas daquele terapeuta junguiano Roger Waldrow, um nome assim, né? Que também nos anos 80, 90 foi muito conhecida, maravilhoso. Mas eu fico pensando o seguinte, aqui com meus botões, compartilhando com vocês, em função do que eu estudo e vejo na clínica, nos grupos e tudo, olha a forma como eu acredito. Eu acho que o ser humano tem uma complexidade tão grande, tão grande. O que nós somos, ou como nós estamos, é formado de material, de conteúdos, de informações, que vem de tantas origens diferentes, né? A gente tem informação, conteúdos que vêm dessa vida desde o ponto zero da nossa concepção até agora. Tudo o que a gente viveu e como a gente viveu o que a gente viveu. Só isso já dava pano para manga beça. Mas a gente também traz informação que vem pela genética, a epigenética. Aliás, o Bruce Lipton está vindo ao Brasil outra vez, que é o rei da epigenética. Então a gente já sabe que o DNA não transmite só cor de olho, transmite também padrão de comportamento, questões emocionais, questões psicológicas, né? Então a gente tem uma via que vem por essa vida, uma via que vem pelo DNA, uma via que vem pela dinâmica das reencarnações, do karma, de vidas passadas, informações que vêm pela dinâmica geracional, a constelação conhece isso bem, né? Lealdade sistêmica, lealdade geracional. Freud também falava disso de um outro jeito. Freud também falava que os inconscientes se comunicam. E a gente recebe informação da interação extremamente complexa que a gente tem com o inconsciente coletivo, ou com o campo mórfico, como chamou o Sheldrake, ou com o registro acástico, com a mente coletiva. Olha quantas informações de origens diferentes chegam para a gente. Tudo que a gente viveu nessa vida, o que a gente viveu e como a gente viveu, tudo que a gente viveu em vidas passadas, tudo que os nossos ancestrais viveram, tudo que a gente traz na genética e tudo que a gente traz da interação com a mente coletiva. Gente, e na minha opinião, tudo é
interrelacionado. Tudo é interdependente. Tudo é uma teia. Como é que dá para alguém ter certeza que aquilo é aquilo? Como é que você vai ter certeza se aquilo é uma coisa de uma vida passada, ou é uma coisa da vida passada de um ancestral, ou é uma coisa de uma vida passada de alguém, ou de um acúmulo de formas de pensamento, de informações egregóricas da mente coletiva? Como é que você vai saber com certeza? E, gente, nesses meus 30 anos como professor e terapeuta, né, eu vi tanta viagem. Né? Primeiro que isso suscita uma curiosidade enorme. Né? Todo mundo quer saber se foi monge no Tibete, se foi egípcio. Ninguém foi puta em Paris. Né? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. São João Batista, eu não conheço pessoalmente não, tá? Eu conheço de literatura ou de ouvir falar. 3. Reencarnação de São João Batista, 3. Então, isso suscita uma curiosidade. Né? Eu, como terapeuta, o que me interessa é o hoje. Eu não estou nem aí para saber o que eu fui em vida passada. Eu não estou nem aí para saber o que os meus ancestrais fizeram. Se está em mim hoje, eu quero resolver hoje em mim. Em mim. Para mim, o resto é curiosidade. Pode ser que não seja, tá? Tanto que na terapia do alinhamento energético, que não tem essas especialidades, quando chega um cliente que tem curiosidade ou necessidade de saber de vida passada, eu recomendo gente de psicoterapia reencarnacionista, de terapia de vida passada, a própria apometria, né? Também tem essa especialidade. Quando chega gente com curiosidade sobre ancestralidade, eu sugiro fazer constelação. Então, gente, eu já vi tanta maluquice, só para contar uma. Eu fiz formação de constelação, a minha esposa é consteladora, né? Eu amo constelação, amo Bert Hellinger. O ano passado, isso já aconteceu algumas vezes, tá? Mas vou mais pontual, porque eu me lembro quem foi. Uma pessoa, uma mulher, que chegou surtada, porque foi fazer uma constelação e a facilitadora falou que o campo falou que o avô dela não era, a mãe dela não era filha do avô dela. Gente, e aí essa pessoa que estava no workshop de um dia, né, termina aquilo, ela leva um pé na bunda e volta para a vida com uma informação absolutamente inútil. É claro que a constelação tem essa capacidade de autorregular isso, né? Tem uma coisa que eu aprendi, que também cria muita fantasia em constelação, né? Eu já perguntei muitas vezes para as pessoas, quem conhece constelação? Uma constelação com gente. Né? Você está numa sala, você é cliente, um facilitador, um monte de gente que você não conhece, que são os representantes, você traz uma história e o facilitador ou escolhe ou convida você para escolher pessoas para representarem pessoas da sua família ou da sua vida profissional, se for o caso, né? E você vai escolhendo, o facilitador escolhe pessoas que estão ali na sala, que não te conhecem, não conhecem aquelas pessoas que elas estão representando, e elas começam a sentir e falar coisas que aquelas que elas representam sentiam e falavam. Isso é um fenômeno que vem da fenomenologia, isso é fantástico. Eu já vi curas fantásticas serem feitas na constelação. É um fenômeno mediúnico, aplicado em outra coisa, porque não é espírita. Agora, aquelas pessoas estão representando quem? Essa é uma pergunta que eu já fiz muitas vezes e muito alinhador não conseguiu me responder. Aquelas pessoas estão representando outras pessoas? Se aquelas pessoas estão representando outras pessoas, constelação só podia ser feita com gente morta. E aí constelação seria um ato espírita. Aquelas pessoas estão representando aqueles ancestrais dentro do cliente.
são as entidades quânticas, vamos chamar assim, né? Os corpos quânticos dos seus ancestrais em si, porque a gente carrega eles aqui no DNA. A gente carrega todos os nossos ancestrais no nosso campo mórfico. Eles estão aqui dentro. Não importa se a gente não os conheceu. Então, a gente não está curando os nossos ancestrais, pessoa física. A gente está curando essa relação aqui dentro. Essa relação aqui dentro. Agora, quando a gente autorregula aquilo dentro da gente, é claro que isso... Aí o Hellinger falava, e os índios norte-americanos também falam, que quando você cura uma relação familiar, você cura 7... É claro que isso é metafórico. Você cura 7 gerações antes e 7 depois. Mas você não cura porque você está curando o outro, porque ninguém tem o poder de intervir no karma de alguém para curar alguém que nem pediu, que está morto, ou se está vivo não está ali. Você cura dentro de você. Porque as suas gerações estão dentro de você, as suas vidas passadas estão dentro de você também. Isso tudo existe dentro da gente, porque dentro da gente é muito grande, e os inconscientes se comunicam, e existe um inconsciente coletivo. É muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E é claro, quando a gente muda o padrão frequencial e vibratório dentro da gente, isso afeta o externo. Isso afeta o externo. Então, a gente não mudou o outro. Foi a gente que mudou e o outro se adequou ou não. Eu vou contar uma historinha aqui que, para mim, foi muito pontual nesse raciocínio. Eu atendi uma moça, muitos anos atrás, era uma Nisei, filha de uma japonesa, e a demanda dela para fazer o alinhamento energético era que há, sei lá, anos ela ia almoçar uma vez por semana com a mãe, invariavelmente elas brigavam, sempre pelas mesmas coisas. A gente sabe que a neurose tem uma característica interessante. Quando se estabelece um vínculo neurótico entre duas pessoas, isso cria uma linguagem que tem a ver com o tom de voz, com expressão facial, com gestual. Então você vai lá, faz aquela expressão 43, o outro já responde com a fala 37, você já faz aquele gestual 27, ela já responde com uma reatividade 38, e aquilo fica repetindo décadas, numa estrutura neurótica de reatividade. Função de terapia também é romper isso aí, né? Então a pessoa foi fazer o alinhamento. Trabalhou a história com a mãe dela dentro dela, porque ninguém pode invadir o campo do outro para trabalhar com o outro, né? A não ser que o outro peça, saiba, autorize. Aí tudo bem. A gente faz no alinhamento, trabalha à distância com alguém que pediu, que sabe que autorizou. Não era o caso da mãe dela. Aí ela volta 3 meses depois para fazer outra consulta, que é mais ou menos o tempo entre um atendimento e outro, morrendo de rir, contando para a gente o seguinte, que no dia do alinhamento, ela foi almoçar com a mãe. Era uma quarta-feira, nunca esqueci desse dia. E aí, naquele dia, ela tinha feito a terapia, quer dizer, ela estava com nível de consciência mais ampliado, e ela já tinha começado um processo de mudança vibratória e frequencial, porque ela mexeu nas emoções, mexeu no psiquismo dela em relação àquilo, né? E aí ela falou que elas ainda brigaram, mas já foi menos. Na segunda vez brigaram menos. Ela falou que lá pela quarta ou quinta vez, ela tocou a campainha, a mãe dela abriu a porta, deu um sorriso, um abraço nela, falou, querida, que bom que você veio, eu fiz até a sua sobremesa favorita, coisa que nunca tinha acontecido. Então, a terapia mudou a mãe? Claro que não. O que aconteceu? Ela mudou a frequência vibratória que ela oferecia para a mãe, e a mãe, sem saber,
fez assim, clac, 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 e se adequou àquela frequência vibratória. Podia não ter se adequado. Eu já vi casais fazerem atendimento em crise, eu já vi casais ressuscitarem a relação e já vi casais se separarem. Deixa eu explicar melhor. Na verdade, para melhorar o exemplo aqui, porque já aconteceram as duas coisas, imagine, 23 anos, né? Eu já fiz atendimento, né? Homem nunca procura terapia, tá? Sempre mulheres, pelo menos na minha história. Aí mulher vem fazer terapia porque o casamento está em crise. Aí você trabalha a pessoa, você não pode trabalhar o outro, porque o outro não sabe, não autorizou, não pediu. Então você trabalha a pessoa. A pessoa, no trabalho, ela amplia a sua consciência, ela muda o seu estado vibratório frequencial, emocional, psicológico, porque a terapia faz isso. Quando ela chega em casa, pode ou não acontecer aquilo que aconteceu com a japonesa. Se o marido, inconscientemente, se adequa àquele novo padrão vibratório, é quando eu vi os casamentos ressuscitarem. Quando inconscientemente o marido não se adequa àquele padrão vibratório, aí realmente bater o martelo para se separar. Porque se já estava ruim, aí fica inviável. Então, ninguém muda ninguém. Voltando para a história de vida passada, esse é um ponto que eu acho muito importante, porque isso dá margem a muita fantasia, isso dá margem a muita expectativa. Vida passada existe? Eu acho que existe. Reencarnação existe? Eu acho que existe. Né? Eu acho perfeitamente tudo aquilo que eu vivi em vidas passadas, que eu não curei, que eu não resolvi, que eu não integrei, que eu não aprendi, vai pulando para vidas seguintes. Da mesma forma que tudo que a geração de uma família não curou, não resolveu, não integrou, não capitalizou evolutivamente, vai pulando para gerações seguintes. Né? E esse movimento sistêmico, ele não tem sempre diretamente relação com reencarnação. Mas também pode ter, porque está tudo assim. Então, tudo que eu trago dessa vida, tudo que eu trago de vidas passadas, tudo que eu trago pela minha genética, tudo que eu trago da minha ancestralidade e toda a minha relação com a mente coletiva, está assim. Está tudo interligado. Não dá para pensar e um sintoma qualquer ter uma origem só. Não dá para uma coisa ser de vida passada e não ter uma relação com a ancestralidade, não ter uma relação com a mente coletiva, não ter uma relação com essa vida. Está tudo interligado, interdependente, interrelacionado, interagente. É claro, tem tônicas? Tem, claro. Tem uma coisa que tem uma tônica maior, que tem um sintoma que remonta a uma origem mais explícita. Claro que tem. Né? Tem uma coisa que pode ter uma origem mais explícita numa vida passada, uma coisa que pode ter uma origem mais explícita na ancestralidade. Né? Por exemplo, também trazendo a coisa para o físico. Ficou doente porque entrou uma bactéria. Por que entrou a bactéria? Entrou porque o sistema imunológico deixou entrar. O sistema imunológico deixou entrar porque o sistema imunológico é gerenciado por uma complexidade. Né? Que tem a ver com a vida psicoemocional, que tem a ver com genética, que tem a ver com herança kármica e sistêmica, que tem a ver com alimentação, que tem a ver com a condição ambiental. Olha só quanta coisa está interligada e que é muito difícil dar a culpa da bactéria. Né? Pode ser que a bactéria tenha sido um catalisador. Pode ser que uma história de vida passada não resolvida seja um catalisador. Pode ser que uma história sistêmica seja um catalisador. Mas, na minha opinião, sempre interligada, interrelacionada, interdependente, interagente, com tudo. Com tudo. E aí, gente, eu não acredito, mas aí sou eu, tá, gente?
Eu estou falando, não estou criticando ninguém, julgando ninguém. Pode ser que eu mude de ideia, tá? Eu não sou dono da verdade. Mas eu não acho que um ser humano tem capacidade de ter um acesso tão amplo e profundo a essa imensa complexidade para garantir que isso é porque você, na vida passada, você matou não sei quem, você foi para a guerra, foi queimado na fogueira, ou porque o seu trisavô fez não sei o que na terceira geração lá atrás. Como é que alguém vai garantir? E para mim, qual a importância de saber? Para mim, isso só satisfaz a minha curiosidade. Tá, eu respeito Kardec, Chico, Divaldo, né? Eles eram craques nessa engenharia kármica, né? Em decodificar essa logística, essa dinâmica. Não, mas essa vida ficou difícil aí com teu pai, com a tua mãe, porque na vida passada... Legal, legal. Mas talvez isso seja só uma parte de uma questão muito mais complexa, que pega a questão sistêmica, que pega a questão... Então, eu acho um pouco inútil ficar garimpando tanto essas coisas do passado, né? E isso corre um risco, vários riscos. Primeiro, de tirar o foco do presente. Isso pode funcionar para se distrair, para fugir do problema, para anestesiar o problema. E corre o risco também, gente, de fantasiar. O ser humano é assim, brasileiro adora o misticismo, né? Botar a culpa no obsessor, botar a culpa na entidade, né? Essa coisa que as pessoas ainda esperam que o fora vai resolver, a entidade vai resolver, o anjo vai resolver, o guru vai resolver, o terapeuta vai resolver, a terapia vai resolver. Está aqui dentro. É eu comigo. Isso tudo que eu falei é coadjuvante, é ajuda. Mas não é assim que a maioria se relaciona com isso. Porque a gente não aprendeu. Não é por mal nem por nada, não é burrice nem nada. É ignorância. No bom sentido, né? É ignorância. Porque olhar para dentro dá trabalho. A gente, além de não ter a questão da prevenção, a gente não tem a questão do processo. A gente está numa cultura que viver um processo de autoconhecimento não faz parte da cultura. É diferente. Na Índia, por exemplo, as crianças aprendem a meditar, né? Quando cresce um pouquinho, vai ter um guru, vai ter um mestre, vai estudar as escrituras, vai fazer yoga, vai submeter a um processo. Nas aldeias as pessoas estão com pajé, tem as rituais, tem as cerimônias, vão se submeter a um processo. A gente não. A única coisa que a nossa cultura ofereceu é religião, uma religião. E religião não serve para tudo, e nem para todo mundo. Isso foi uma das coisas que eu aprendi em 30 anos como terapeuta. Nada, para mim, tá? Continuo, para mim. Eu não acredito nem na medicina, nem na espiritualidade, religião, terapia, psicologia, filosofia. Eu não acredito em nada que seja bom para tudo, para todo mundo, o tempo todo. Isso aí, essa panaceia, para mim não tem, tá? Outra coisa, isso tudo fruto de observação, tá? Mas não me torna dono da verdade. Eu não acredito em nada, em nenhuma dessas áreas que eu citei, eu não acredito em nada que tenha a capacidade de atender a toda a complexidade de um ser humano. Cada caminho desse, ou filosofia, psicologia, medicina, espiritualidade, religião, vai cobrir uma parte. Vai ter especialidade. Umas vão atender mais o físico, a medicina, né? Outras vão atender mais o espiritual, as religiões e tal. Outras vão atender mais o psiquismo e as emoções, as terapias. Outras vão atender mais a energia. Agora, uma escola de filosofia, ou de psicologia, ou de terapia, ou uma religião que cubra, que atenda toda a complexidade do ser humano, eu pessoalmente nunca vi nem acredito.
Então, para mim é muito difícil essa ideia, né, de ser... Uma das coisas que eu insisto muito com meus alunos no curso de formação de alinhamento energético, eles escutam isso trocentas vezes em 10 dias, nunca sejam assertivos com aquilo que vocês acessam. Porque o alinhamento energético é uma terapia transpessoal. É uma terapia mediúnica, onde você usa o seu sexto sentido para fazer terapia, não é espiritismo, né? Então nunca seja assertivo, porque você não tem como ter certeza do que aquilo é que você está acessando do campo de uma pessoa. Você não tem como saber se aquilo é passado ou presente, se aquilo é simbólico ou literal, se aquilo é consciente ou inconsciente, se aquilo é de vida passada, né? De repente você vê uma cena, eu vejo cenas, eu não tenho como saber, na maior parte das vezes, saber com certeza se aquela cena é uma vida passada do cliente, ou é uma vida passada de um ancestral do cliente, ou é uma construção de um acesso coletivo. E aí eu dou uma opinião do que eu acho. Ah, isso aí conta uma história da sua vida. Ah, você foi freira num mosteiro. Aí é claro que o foco da terapia desvia para curiosidade, para historinha. Aí conta uma historinha, né, da ancestralidade, ou conta uma historinha da vida passada, e o foco sai da terapia. E aí fica também das armadilhas disso é ficar arrumando culpado. Ah, não, eu sou assim por causa da vida passada. Ah, eu sou assim porque meu trisavô fez não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. O que interessa é hoje. Aqui, hoje, aqui, agora. E hoje, aqui, agora se resolve com terapia e meditação. Eu não conheço uma terceira coisa. Não, conheço, né? Claro, estudar. Estudar, se informar, né? Se alfabetizar emocionalmente, procurar conhecer um pouco mais da psique humana, do comportamento humano, né? Estudar os grandes autores da psicologia, da filosofia, né? Isso é muito importante. Fazer terapia e meditar. É isso que vai resolver aqui dentro, aqui, agora, hoje. Essa dificuldade que a gente tem de estar no tempo presente, que é o único lugar que a vida acontece. E vamos lembrar aquilo que eu falei no início, né? A gente ainda vai ter um cérebro, né? Uma mente e um cérebro, uma mente que fica fazendo ping-pong passado e futuro, porque a gente tem um sofrimento com uma angústia de passado que a gente não pode mudar, a gente tem um sofrimento com uma ansiedade de um futuro que a gente não sabe quando vem, se vem, de que jeito vem. Isso tudo faz com que a gente viva menos no presente, menos intensamente, esteja menos na presença, e faz com que a gente tenha que demandar uma atividade muito grande do psiquismo para desenvolver resistência, controle, defesa, resistência, controle, defesa, para ficar fora do contato, né, da nossa dor. Porque a gente é analfabeto emocional, porque a gente não tem uma cultura de prevenção, porque a gente não faz terapia, porque a gente não medita desde pequeno, porque a gente não estuda nada disso. O que a nossa cultura oferece para a gente é religião. Católica, protestante, judaica, ciência maravilhosa, mas uma ciência materialista, cartesiana, mecanicista, maravilhosa, né? Mas a vida é muito mais, né? Porque nem a ciência nem a religião consegue abarcar toda a complexidade de um ser humano. Então é isso aí, gente. Esse assunto dá um congresso, né? Eu vou ficar por aqui porque, né, eu acho que já tem que dar muito pano para manga. Para quem chegou agora, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Amanhã ela vai para o meu canal de vídeos no YouTube. Quem não conhece, bota Hernânio Fornari no YouTube. Tem uma quantidade colossal de material ali para você. É tudo muito simples, muito coloquial, né? Muito fácil, nenhuma erudição. E vai para o meu canal de podcast no Spotify e na Apple. Tá bom?
Quem quiser os meus 3 e-books, depois vai no inbox, pede para mim que eu mando para você, grátis, 0,800 total, tá bom? Então, sim, semana que vem já vai estar o botãozinho na bio do curso do Carnaval, dá uma olhadinha lá. A partir da semana que vem eu vou estar falando mais disso, tá bom? Um beijo grande, bom fim de semana. Olha o tempo.